Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que estejam ficando em casa, que é muito importante. Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Peço que peguem um livrinho, abram na página 47, onde vamos estudar sobre o solo. É no solo que todos nós pisamos. Ele é a parte da terra onde vivem as plantas e os animais. Quando o solo é rico em elementos, ele permite o desenvolvimento da planta e é chamado de solo fértil. Então, o que é solo fértil, crianças? É o solo que permite o desenvolvimento da planta, ou seja, é a terra boa, a terra fértil. Como, por exemplo, essa planta que eu trouxe, que é uma erva medicinal, a erva cidreira. Se eu tivesse plantado ela numa terra normal, ela não ia desenvolver, ela não ia crescer. Mas eu plantei no solo fértil, na terra boa, onde permitiu que ela retirasse do solo água e sais minerais. Por isso que ela cresceu e se desenvolveu. Então, as plantas retiram do solo águas e sais minerais. E o solo fértil, ele é rico em micro-organismos, como bactérias e fungos. E além desses micro-organismos, alguns animais, como as minhocas, as formigas, cavam galerias para deixar a terra mais arejada e deixar a terra também fértil. Por isso que é tão importante o desenvolvimento da planta, só acontecerá no solo fértil, na terra boa. E sobre o solo que pisamos, que vivemos, retiramos algumas coisas necessárias para a nossa vida, que utilizamos na nossa vida. Então vamos conhecê-los. Retiramos do solo a argila, que são feitas os tijolos e as telhas. Os minérios compõem o cimento e o ferro. E também no solo há algumas rochas, como os minerais, como conhecemos na aula passada, o reino mineral, que nos dá o ouro, as pedras preciosas como rubi, esmeralda, cristal. E também trouxe algumas formas que estão sendo utilizadas pelo homem, pelo ser humano. E aqui, ó, na construção de estradas, na construção de casas, moradias, nas plantações, nas criações de animais. Então, essas são algumas formas que são utilizadas pelos seres humanos, ou seja, pelo homem. E o solo também sofre com a poluição, assim como a água, o lixo, só o ar, o clima sofre com a poluição, o solo também sofre com o lixo jogado no ambiente, com a poluição. Existem algumas áreas, como vocês podem ver aí no livro, na página 48, que é um processo que se torna proibido para algumas plantações, ou seja, ele vai ser uma área imprópria, como esse, por exemplo. E esse processo aqui é chamado de erosão, que é o processo de desgaste do solo. Como assim, tia? O solo foi causado esse desgaste
por causa de chuvas, de ações humanas, entre outros fatores. Então, essa área ela se tornou imprópria para plantações. Não se pode plantar numa área dessa, onde o solo está todo rachado. Esse processo é chamado de erosão. Mas também devemos conhecer alguns fatores para a conservação do solo. O homem deve evitar a derrubação de árvores, pois faz mal ao meio ambiente, ao solo. Ele acaba com o solo. Ela tem que evitar esses prejuízos ao meio ambiente e é preciso fazer reflorestamentos. Também se deve evitar as queimadas, porque além de danificar o solo, ela destrói os seres vivos, como as plantas, os animais. Então, para conservar o solo, devemos evitar as queimadas, a derrubação de árvores e fazer mais reflorestamentos, tá certo? Agora é com você aí em casa. Você vai mostrar o quanto entendeu do assunto respondendo a página 50. Qualquer dúvida, pede para a mamãe ou papai falar com tia, tá certo, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!